Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta. Eu tô aqui hoje para gravar uma tag que eu vou chamar de Galeria de Personagens Inesquecíveis, onde eu selecionei 10 personagens da literatura que eu considero muito inesquecíveis. Muitos eu tive que fazer, talvez eu faça até um segundo vídeo, porque muita gente ficou de fora, mas eu quis estipular o número de 10, né? Então foi difícil, porque tem muita coisa, muito personagem bom aí. Alguns deles vão se repetir de outros vídeos que eu já falei, tá? Meu primeiro personagem inesquecível é dessa série aqui que eu adoro, que é a Mama Hamotsue, da agência número 1, da série Agência número 1 de Mulheres Detetives. Esse livro é do Alexander Macau Smith, que é um escritor africano de língua inglesa. Esse é o primeiro volume. As Lágrimas da Girafa é o segundo. E Moralidade para Garotas Bonitas é o terceiro volume. A Mama Hamotsue, ela é uma mulher extremamente bondosa, teve uma vida muito sofrida e ela tem uma personalidade muito forte, né? E ela acaba resolvendo virar detetive e funda a agência número 1 de mulheres detetives em plena Botsuana. E ela, a maneira como ela resolve os casos dela, que são simples, né? São muito peculiares. As pessoas... O objetivo dela de abrir essa agência é simplesmente de ajudar as pessoas, que ela acha o povo africano um povo bom e ela quis dar sua colaboração para ajudá-los. Eu gostaria de levar meus problemas para a Mama Hamotsue resolver, porque eu tenho certeza que ela teria soluções nas quais ninguém pensou. Bom, meu segundo personagem inesquecível, também já falei dele em outro vídeo, que é desse livrinho aqui que eu adoro. É o meu xodó, da Kozak Naif, Os Miseráveis, de Victor Hugo, e é o menino Gavroche. O Victor Hugo, nos seus livros, ele costuma pegar um personagem, um grupo de personagens, para representar algumas fatias da sociedade. E o Gavroche, ele representa os garotos de rua, as crianças abandonadas. E ele é um menino assim que ele tem um sentimento de proteção muito forte, né? E ali na rua ele acaba assumindo uma postura de irmão mais velho ou mesmo de pai para os outros meninos de rua mais novos que ele. Eles acabam vendo Gavroche como uma figura paterna, né? Então é muito interessante essa proteção, esse sentimento de proteção dele. A participação dele no livro é muito pequena, é muito fugaz. Num livro aqui de 1.200 páginas, eu acredito que ele deve aparecer aí em 100 páginas. Mas apesar disso, a passagem dele aqui, ela foi muito marcante. E realmente ele se tornou tão marcante que ele entrou para minha galeria dos personagens inesquecíveis. Quando vocês assistirem ao musical aí, que vai ter que assistir a adaptação do musical, eu acho que não estraga a beleza, a grandiosidade do livro, né? Então, Gavroche. Bom, agora eu vou esnobar, tá? Meu terceiro personagem inesquecível também é dos Miseráveis. Aliás, eu tive que pensar bem, porque tem vários Miseráveis que eu queria incluir aí na minha seleção. Mas o meu terceiro personagem inesquecível também é dos Miseráveis de Victor Hugo, que é o Javert. O Javert, ele é o grande inimigo ali da história, né? Aquele que você passa o tempo inteiro torcendo contra ele, mas apesar disso ele entrou para minha galeria também. Então o Jean Valjean, que é o personagem principal, é o eixo central, a figura central da história, o destino deles acaba se juntando ali de forma quase obsessiva, né? Assim, a obsessão que um tem pelo outro, né? Um de perseguidor e outro de perseguido. E apesar do livro todo você, claro, torcer contra o Javert, mas eu particularmente não consegui sentir raiva dele. Pelo contrário, eu até fiquei com uma certa pena, porque ele é construído de uma forma, assim, pelo Victor Hugo, que ele é um personagem, ele é um inspetor policial, e ele tem arraigado nele muito forte um sentimento de dever cumprido, de cumprimento do dever da lei. A lei para ele tem que ser cumprida rigorosamente. Então isso acaba deixando ele em conflito em algumas partes do livro. Então eu realmente, apesar, claro, de torcer pelo Jean Valjean,
24.601, eu acabei não conseguindo ter raiva do Javert. E eu acho que essa situação vai se agravar agora na adaptação do musical, que eu acho que deve ser lançado agora em janeiro, porque quem vai representar o Javert é o Russell Crowe. Eu sou fascinada pelo Russell Crowe. Então sinto muito, Jean Valjean. Mas eu vou estar do lado do Javert, pelo menos na adaptação cinematográfica aí, tudo bem? Me perdoa, tá? O meu o meu quarto personagem inesquecível, bom, esse eu acho que ele é inesquecível, acho que é o mais inesquecível, né? Porque você veja bem, esse livro aqui, ele tem 407 anos. E eu acho que o Dom Quixote de La Mancha, o Cavaleiro da Triste Figura, é uma personagem, eu acho que marcante para todo mundo. Acho que as pessoas nem sabem que se trata de um livro tão antigo ou tão velho, como muita gente vai dizer, mas conhecem a figura do Dom Quixote, né? Mesmo sem saber que ele vem de um livro. Bom, o Dom Quixote, para mim, ele representa a pureza, a ingenuidade, né? E esse livro aqui, ele é um livro muito triste, só que ele é narrado com tanto humor que ele é aquela tristeza que você acaba dando risada o tempo todo. E eu acho que quem dá esse contraponto, porque senão o livro seria muito triste, é o Sancho Panza, seu fiel escudeiro. Esse livro aqui é muito bonito, que garante momentos assim de muita graça no livro, né? A maneira como o Dom Quixote vai fazendo as loucuras dele e a maneira como o Sancho Panza vê essas loucuras dele, ele falando como ele tá vendo aquela loucura toda, é impagável. Esse livro, eu li ele ele é inesquecível para mim também, porque na época da faculdade, que foi um período de seca literária, em que eu não lia na época da faculdade, porque não dava, parece que eu era bitolada, mas não, porque se eu realmente fosse ler alguma coisa, eu acabava deixando o estudo de lado. Amanhã eu estudo, quando eu via, estava tendo que me matar varando noite aí estudando as madrugadas para as provas, então eu deixei de ler e lia um livro em julho, sei lá quanto, dependendo do tamanho, só nas férias de julho e de final de ano. E esse foi um livro que eu li numas férias de julho, no meu segundo ano de faculdade. E se tornou meu livro inesquecível. Eu quis comprar essa mesma edição. Essa edição é da editora Itatiaia e ela é comemorativa dos 400 anos do livro, em 2005. O que eu li da biblioteca na época também era da Itatiaia, essa mesma edição, acho que com as mesmas figuras, pelo que eu dei uma folheada, pelo que eu me lembro. Ele é escrito numa letra marrom e só que era dividido em 2 volumes e capa mole. Bom, e você aí que só lê livros de vampiros aí que viram diamante à luz do sol, ou que só lê livros de cor cinza, o Dom Quixote enlouqueceu porque ele só lia livro de cavalaria, hein? Toma cuidado. É uma brincadeira, tá? Mas eu acho que não tem nada contra esse tipo de coisa. Mas o problema é a pessoa tem que saber dosar, né? Leiam com moderação. Sei lá, leia um pouco de vampiros, depois leia um pouquinho de Drácula de Stoker, leia livros cinzas, depois leiam também o Vermelho Negro ou Noites Brancas. Eu falo isso porque eu também tive a minha fase ali de leitura monotemática. Tinha uma época que eu só lia Sidney Sheldon, Harold Robbins, da Nellie Steele, e chegou uma hora que eu falei, eu não aguentava mais, porque chega uma hora que você fala, é tudo igual. Então cansa, né? Chega uma hora que cansa, a gente tem que saber dosar aí as leituras, né? Dom Quixote. Meu quinto personagem inesquecível é um vilão desse livro aqui, o Perfume. É o Grenoir. Um assassino como seu personagem inesquecível, por quê? Bom, o Grenoir, eu vou contar um pouco da história desse livro. Esse livro ele é de 85, ele foi um best-seller na época, do Patrick Suskind. E o Grenoir, ele nasceu ali, eu não sei, não é spoiler, porque essa é a primeira parte do livro, começa assim.
o nascimento do Grenoir. Ele nasce numa feira em Paris, numa feira de peixe, num ambiente extremamente sujo e fétido, e ele perde a mãe. Eu não me lembro se a mãe dele morre ou se abandona ele. Eu sei que ele causa em todo mundo um asco, né? As pessoas, elas têm uma sensação perto dele como se ele fosse uma coisa demoníaca, e ninguém sabe explicar esse sentimento. E ele tem uma particularidade que ele simplesmente não emite cheiro algum. E ele tem um olfato extremamente desenvolvido, né? E por ele ser assim tão mal visto por todo mundo, ele acaba se isolando, e ele é extremamente introspectivo. E o sonho dele é conseguir o perfume perfeito que fará com que todos o amem. E como que ele vai adquirir conseguir formular esse perfume? É captando a essência de um determinado tipo de mocinhas. Então ele as mata para conseguir captar sua essência, tá? E por que eu gostei dele? Porque eu achei que ele é um personagem que foi muito bem construído também. Porque eu acho que eu não me lembro no livro dele ter falado alguma coisa. Ele não fala. E o livro não é narrado em primeira pessoa. Ele é praticamente um semi-selvagem. E é um personagem muito marcante também. A psicologia dele, a maneira dele pensar é muito forte, muito característica, muito sui generis. Então eu acabei achando ele inesquecível por ser um personagem que praticamente não fala, mas que me marcou muito. Então, Grenoir. Esse livro é muito bom. O meu sexto personagem inesquecível, também já falei dele, é o Gilliatt, Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Bom, o Gilliatt tem uma palavra que marca ele, que é altruísmo. Então aqui o capítulo primeiro, o livro começa, livro primeiro, Elementos de uma Má Reputação. Esse capítulo é interessante porque ele começa descrevendo o Gilliatt. E me faz lembrar um pouco assim o Grenoir, no sentido de que os dois eram mal vistos ali pela sociedade. Só que um é um assassino e o outro é um personagem, acho que mais nobre da literatura que eu conheço. Bom, e o mais interessante nesse livro é a maneira como o Victor Hugo apresenta o Gilliatt neste capítulo, Elementos de uma Má Reputação. Ele faz isso sob os olhos das pessoas ali que convivem com ele. E o Gilliatt, ele é muito introspectivo, ele é fechado, ele não interage com praticamente ninguém. Só que as pessoas veem ele como uma espécie de bruxo, porque ele convive muito bem com a natureza, ele entende a natureza, ele sabe a melhor época para colher, para plantar, ele sabe quando vai chover. Então as pessoas vivem recorrendo a ele, mas veem ele ali como se fosse uma espécie de feiticeiro. Então, o interessante nesse capítulo é que à medida que o Victor Hugo vai apresentando o personagem sob o ponto de vista negativo das pessoas que convivem ali na cidade, ele faz isso de forma a enaltecer o caráter dele aos olhos do leitor. Então é o personagem de caráter mais nobre da literatura, pelo menos um dos mais, Gilliatt. Meu sétimo personagem inesquecível também é uma mulher. Eu não tenho o livro, mas eu tenho o filme aqui, Scarlett O'Hara. Esse livro eu li na biblioteca faz muito tempo também, quando eu era adolescente. O livro é muito parecido com o filme, a única diferença é que o livro dá um enfoque muito maior à guerra, à descrição da guerra. Para quem gosta de romance histórico, tem que ler E o Vento Levou, tá? Eu acho que é um dos livros que mais fala assim, que retrata melhor, de forma romanceada, a Guerra da Secessão. E eu sempre me interessei pela Guerra da Secessão, porque é uma guerra assim que acho que é a única que aconteceu dentro dos Estados Unidos, né? Os americanos adoram fazer guerra, mas sempre no país dos outros, né? Então essa aqui foi a única que foi lá. Também não tinha como, né? Porque era americano do norte contra americano do sul. E ela é muito forte. Scarlett O'Hara acho que é a personagem mais forte da literatura, não só entre as mulheres, mas de uma maneira geral, tá? Amanhã é um outro dia. Meu oitavo personagem inesquecível, também já falei dele, é o Pedro Bala, que é o líder dos Capitães da Areia.
esse livro marcou minha infância. Sabe como é criança, né? A gente fantasia muito. Eu queria ser um capitão da areia, por influência do Pedro Bala, que é um líder nato. Além do mais, ele é um líder leal, ele é um líder justo. E Pedro Bala, eu adoro esse garoto. O meu nono personagem inesquecível é o Sr. Pickwick, do Charles Dickens. Esse livro, As Aventuras do Sr. Pickwick, é o primeiro livro do Charles Dickens. Eu não sei porque que esse livro não tem muito ibope, pelo menos eu não vejo ali nos canais ou nos blogs as pessoas falando muito. Falam muito do Grandes Esperanças, que eu gosto muito também do Oliver Twist, mas esse é de longe meu livro preferido do Dickens. Esse livro aqui é o seguinte: o Sr. Pickwick, ele resolve, junto com seus 3 amigos, fundar uma espécie de um clube ou de um grêmio, de uma agremiação, que tem o objetivo deles colherem anotações sobre as características da sociedade inglesa da época. Então eles saem ali pela Inglaterra a fim de colher esses dados, né? Então ele faz isso, aí acaba surgindo uma crítica muito forte nesse livro ao cientificismo da época, que estava na moda, né, no século XIX, e também aos intelectuais da época. Ele faz uma crítica assim, muito pesada, ali, mas extremamente divertida, ao sistema prisional, aos chás beneficentes, aos juízes, à lei, à sociedade intelectual mesmo da Inglaterra. Então é um livro muito divertido. E os amigos dele, os Pickwickianos, eles são personagens chaplinianos, segundo o crítico descreve aqui. Realmente é cômico, é extremamente engraçado. E o livro, que já é bom, ele fica melhor quando aparece o Sam Weller, que o Sam Weller é o criado do Sr. Pickwick, e ele é muito atrapalhado. Ele coloca os 4 assim, em situações absurdas, né? E ele que acaba tirando depois, porque ele é muito inteligente. Então acho que o Pickwick... E ele é tão inesquecível que ele virou uma doença, né? Tem uma doença chamada Síndrome de Pickwick, que é a apneia do sono, que é aquela doença em que a pessoa que tem uma obesidade severa, quando ela vai dormir, as partes moles, que também estão aumentadas pela gordura, acabam obstruindo a orofaringe, a faringe da pessoa, e ela para de respirar durante a noite, ela fica roxa. E foi chamada de Síndrome de Pickwick, então ela é inesquecível. Olha como esse personagem é marcante. Porque o Sr. Pickwick, ele é desse jeito, ele é um senhor bonachão, gordinho, é uma fofura ele. Se quiserem rir, leiam esse livro porque é espetacular. Bom, o meu último personagem inesquecível é a Emília, do Monteiro Lobato. Bom, a Emília... Eu sou fã do Monteiro Lobato porque foi com ele que eu comecei, foi através dos livros dele que eu comecei a ler, né? Então, eu sei que algumas pessoas têm criticado ele por causa daquela história do livro Caçada de Pedrinho, uma frase infeliz que tenha no livro, mas eu espero que o leitor não julgue a obra desse homem por causa de uma frase infeliz que tem no livro e que alguém pegou ali aquela frase e detonou a obra toda dele, né? Que aquilo tem que ser lido num contexto. Acho que quem lê vai entender que aquilo não é aprovado por todos os personagens, aquela frase que ela fala. E eu acho assim, se quiserem conhecer Monteiro Lobato, leiam a obra adulta dele, e que eu acho que aí vocês vão ter parâmetro pra julgar, né? Porque eu acho que quem pegou ali, leu aquela frase, já detonou o cara, não deve ter lido, não precisa ler tudo, tá? Mas se você ler 2 ou 3 livros da obra adulta dele, você vai entender que grande brasileiro foi o Monteiro Lobato. Um dia eu vou fazer um vídeo só pra falar dele. E assim, o Monteiro Lobato, ele foi jornalista. Ele escrevia para jornais críticas, contos, crônicas, ele se envolveu com política, a questão do petróleo, de edição de livros aqui no Brasil. Ele teve uma briga muito feia com o Getúlio Vargas por causa da questão do petróleo, foi preso inclusive.
Em determinado momento ele se estava desgostoso e falou, não vou escrever mais para adulto, para jornal, eu vou escrever para crianças, porque as crianças estão em formação, são mais sensíveis e eu acho que elas são mais inteligentes para conseguir compreender a minha obra. Então, se você ler a obra adulta dele, você vai encontrar toda ela aqui no sítio do Pica-Pau Amarelo, sob a visão, sob os olhos da Emília. A Emília, ela é a voz do Monteiro Lobato nos livros, que é aquela figura contestadora, até certo ponto, de uma certa forma polêmica, né? E com senso crítico muito aguçado. Então você consegue encontrar tudo isso aqui no sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu li quando eu era criança, a gente tem uma outra visão, aquela coisa mais de fantasia, e li há uns 5 anos atrás. Aí a gente já consegue enxergar essa coisa que quando a gente é criança a gente não consegue ver tanto. A gente até vê, mas não de forma quando a gente tem um certo conhecimento, né? Então é isso. Eu não vou taguear ninguém, primeiro que eu não sei como que se faz isso. Eu não sei se é através de e-mail, se você indica alguém pelo comentando no canal da pessoa. Mas eu quero convidar todo mundo que tiver interesse também formar sua galeria de personagens inesquecíveis. Eu quero assistir a todo mundo que fizer, porque eu acho muito interessante, achei essa ideia legal, né, saber assim, quais são os personagens. Se alguma pessoa for fazer um vídeo e os personagens coincidirem, não tem problema nenhum, apenas explique o porquê que foi importante aquele personagem para você, pode ser que seja por outro motivo. Então, estão todos convidados aí a comentar, criticar e trocar ideia, e também a responder essas tags e me indicarem a sua galeria de personagens inesquecíveis que eu quero conhecer, tá bom? É isso, até um próximo vídeo. Provavelmente devo fazer a parte 2, que muita gente ficou de fora, tá bom? Até mais.